A história de vida de Ramos Silva é simples, tanto quanto sua família. Casado com a pedagoga Rosângela Borba, com quem tem 2 filhos, Mariana e Júlio Antônio. Ramos é filho de Júlio Gomes da Silva e Carlinda Pereira Gomes da Silva. Ele, agricultor, ela, dona de casa. O casal construiu uma família com 8 filhos, 4 homens e 4 mulheres. Entre eles está o nosso homenageado. Quando ainda pré-adolescente, chegou a vender miudezas na Feira Livre de Carpina. Apesar da interferência de algumas pessoas para que Ramos seguisse o trabalho de seu pai, ou seja, trabalhar na agricultura, ele decidiu, desde cedo, seguir o caminho da comunicação social. Pouco tempo depois, já na adolescência, chegando aos 17 anos, fez um teste na Rádio Planalto de Carpina e passou a treinar para fazer locução. Aliás, esse era o seu grande sonho desde criança. Logo foi chamado para ser folguista dos comunicadores da emissora e firmou-se na empresa, passando a ser um dos locutores oficiais da casa. Não demorou muito e foi atuar em Recife, passando pelas rádios Capibaribe, Clube, Jornal e Globo. Produziu e apresentou programas de auditório na extinta TV Tupi, Canal 6. Ramos Silva produziu e participou de textos humorísticos com Heleno Francisco, o Coroné Caruá, e usou seu nome artístico de Altênis, chegando a gravar discos na RCA Victor, a gravadora mais importante do país na época, num contrato de 3 anos. Fez ainda comerciais em todos os canais de televisão, a nível nacional, e participou do programa Som Brasil da Rede Globo. Apesar de ser apolítico, exerceu um mandato de vereador na Câmara de Carpina, onde teve a maior votação entre os candidatos de oposição. Autor de vários projetos que contribuíram para o desenvolvimento da cidade, tomou uma decisão. Deixou a política para se dedicar exclusivamente à sua profissão de comunicador social. A ideia de produzir um jornal veio da necessidade que Carpina e a região sentia pela falta de um órgão de imprensa escrita. Esta data, 13 de dezembro de 2002, marcará muito na minha memória e acredito na memória de todos que formam a minha família. Exatamente em dezembro de 1999, nós tivemos a ideia de lançar o jornal Voz do Planalto. Um órgão de imprensa sério, independente, acima de tudo, com muito profissionalismo. Produzimos o jornal em dezembro de 99 e lançamos em janeiro de 2000. Daí surgiu o Voz do Planalto. Ramos Silva convidou alguns colegas para lançar o periódico que hoje é considerado por críticos como um dos maiores e importantes veículos de comunicação do Estado, principalmente no interior, pelo equilíbrio, seriedade, ética e profissionalismo, como deve ser a imprensa de um modo geral.
e idealizou guias de compras e serviços de cidades da região. Livro como Boca do Forno, que é uma coletânea de temas publicados na coluna que o mesmo assina com o seu título. Ramos lançou alguns projetos como a primeira Feira da Cultura da Mata Norte. Sempre esteve inserido como membro efetivo em diversas entidades representativas, a exemplo do Clube do Campo Planalto, da Associação da Imprensa de Pernambuco, AIP, do Sindicato dos Radialistas Profissionais de Pernambuco, o CIJOP, e da União Capinense de Escritores e Artistas, o CEA, da qual foi presidente. Ao completar em 2010 10 anos de circulação, foi lançado o livro Voz do Planalto, 10 anos de história. Um relato dos principais fatos que marcaram a história de Carpina e da região. Em 2011, o Voz do Planalto trouxe para Carpina pela primeira vez o concurso Miss Pernambuco, oferecendo oportunidade aos jovens da cidade e de outros municípios vizinhos de apresentarem seu potencial artístico. O trabalho que esse carpinense representa, não somente na imprensa escrita, mas também no rádio, como na NAS FM e na Rádio Jornal no Recife, lhe rendeu e rende ainda conquistas e homenagens que recebe dos mais diversos segmentos da sociedade pernambucana, como mostra essas imagens. Ramos Silva, diretor-presidente do jornal Voz do Planalto. Ramos Silva. Ramos Silva predomina, este nobre jornalista. É natural de Carpina, escritor e radialista. No seu campo de trabalho, nunca houve um ponto falho. Só obteve conquista. Ele cumpriu entrevistas, sempre com boas maneiras. Desde o mais nobre artista ao cantador de feira. Sem diferenciar nomes, é filho de Júlio Gomes e Carlinda Pereira. Rádio Planalto, a primeira, onde o jovem inteligente começou sua carreira. Dedicado e competente, mas sempre sonhando alto. Do jornal Voz do Planalto, é diretor-presidente. É um idealista, competente, ético. Mas parabéns, Ramos, né? E o Voz do Planalto, consequentemente, por mais essa forma de trazer informação pra gente. É um cara que tem uma história brilhante, uma história linda, maravilhosa, e que ele continue por muitos e muitos anos fazendo isso aí. Muito satisfeita em ver tudo isso aqui feito uma pessoa muito simples. Conhecemos o verdadeiro significado da palavra romper paradigmas e é isso que a Voz do Planalto vem fazendo aqui todos os dias. De parabéns o Ramos, parabéns a todos. Eu falo isso como deputado
como uma pessoa que conhece até o Ramos há bastante tempo e conheço a sua seriedade, um grande herói da imprensa livre do interior de Pernambuco. E tá parabéns, Ramos, e todos os zagueiros que fazem a voz do Planalto. E a gente está aqui para prestigiar esse guerreiro que transformou um sonho numa grande realidade. É uma honra para a gente, mas ele é que tem que ser parabenizado sempre. Eu deixo aqui os meus parabéns e dizer, a história do Ramos Silva, uma grande contribuição para a cultura carpinense. Por isso e muito mais, a Mídia News, através do seu diretor-presidente, o publicitário Alex Santos, escolheu como homenageado para a nomeação do 12º encontro dos destaques do ano da Mata Norte, o jornalista Ramos Silva. Esse carpinense que tem dado orgulho à sua família, seus amigos e sua terra.